Oi, antes de você começar a assistir esse vídeo, vai lá no Telegram, procura Prof. Nilson Pita, se inscreve no nosso canal, muito conteúdo diariamente para você se aprimorar na sua jornada. Um abraço. Eu vou trabalhar com vocês situações onde a gente vai conseguir alavancar os nossos resultados. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Nilson Pita e vou mostrar para vocês como faturar R$10.000 trabalhando 12 horas por semana na sua própria clínica ou prestando serviços de estética. Esse é o meu desafio aqui e se você quiser eu vou te ensinar. É só você me acompanhar nessa trajetória que você vai entender como de forma racional, objetiva e técnica a gente vai chegar nesse resultado. Porque a proposta ela é muito direcionada, vamos dizer assim. Porque simples de executar, mas exige uma dose de ousadia e também de interesse, né? Porque a gente está envolto aí de situações que elas são atípicas, né? Mas que pode muito bem ser uma oportunidade para cada um de nós, certo? Então eu costumo dizer o seguinte, olha, já tem gente dando um joinha aí. Oi Helenice, oi Karen, tudo bem? Olha aqui, um monte de gente falando que sim, que acredita que isso é possível. Mas vamos sair da crença e nesses dias vamos colocar a mão na massa para ver como que a gente transforma 12 horas de trabalho semanal em pelo menos R$10.000 de faturamento por mês. Pelo menos. E eu vou te propor isso sem te exigir grandes investimentos. Piorou? Porque se fosse alguma coisa muito óbvia, você não precisava estar aqui me escutando, tá? Então aqui o objetivo ele é bem claro. A gente vai partir de seringa, agulha e substâncias e vamos nos organizar para que a gente possa atingir o resultado de R$10.000 por mês, trabalhando 12 horas por semana. Eu insisto nessa questão de trabalhar 12 horas por semana porque eu defendo a posição de que você deve fazer uma transição muito bem feita, tá? O que é uma transição muito bem feita? É aquela que você não coloca em risco o que você já tem com relação à sua profissão. Bom, eu já trabalho num laboratório, eu já trabalho numa farmácia, eu já trabalho num hospital, eu tenho um horário vago e eu quero começar a sentir o que é essa área de estética. Ou então, você já tem a sua clínica e você pode trabalhar fora da clínica, principalmente nesse momento, que para nós profissionais de saúde sempre tem uma oportunidade para garantir o meu sonho. Não colocar meu sonho na gaveta, mas garantir o meu sonho, atender as minhas necessidades básicas, porque quando a gente tem as nossas necessidades básicas garantidas, fica mais fácil da nossa cabeça funcionar. Então eu defendo muito isso, que a gente precisa ter as necessidades básicas alcançadas. Quais são elas? A nossa sobrevivência, se você é casada, as suas obrigações com a sua casa, alimentação, não sei, um aluguel, ou condomínio, água, luz, telefone, a escola da criança, isso você tem que garantir. E o seu investimento na estética ele tem que partir daí, entendeu? Então não ensino ninguém a fazer loucuras, porque elas dificilmente dão certo, mas uma coisa planejada e trabalhada, ela facilita muito o nosso dia a dia, tá bom?
Então, o que eu quero te propor? Eu quero te propor assim, você tendo um local seu ou sublocado dentro de um ambiente, você com seringa, agulha e as substâncias corretas, você pode muito bem chegar nesse resultado. Vamos a eles? Por exemplo, olha, uma sessão de mesoterapia, ela custa mais ou menos entre 150 a 250 reais. Vamos trabalhar com a média de 200 reais. Se você pensar numa sessão de toxina botulínica, uma sessão não, né, um tratamento, a gente está aí vendo no mercado um preço de 800 a 1.200 reais. Um preenchimento, ele está custando por volta de 1.200, mas você vê entre 900 e 1.200. Se você fala assim, não, mas eu sou esteticista, sou fisioterapeuta, o que eu posso fazer? Você tem a pressurizada como alternativa. E uma sessão de pressurizada, dependendo da área, dependendo do que você vai fazer, ela vai estar ali também entre 150 e 300 reais, dependendo do que você vai fazer, trabalhando no Skin Buster. Ou seja, você tem opções de atendimento diversos e que você ainda pode juntar a isso alguns tratamentos menos caros, mais necessários para os seus clientes terem ideia daquilo que você precisa fazer ou daquilo que você precisa atender aos seus clientes. E aí eu te falo, você tem uma massagem modeladora, uma drenagem linfática, você tem também a opção de fazer uma limpeza de pele, um peeling de diamante, né? Então você veja que a gente tem aí produtos caros e produtos baratos. Se a gente trabalhar ali com mesoterapia, seja por pressurizada, seja com agulha direta, se eu trabalhar com toxina, trabalhar com preenchimento, e se eu quiser inclusive trabalhar com PEN, que é um procedimento também mais barato, apesar dele custar mais o nosso tempo, você também consegue trabalhar isso. Eu tenho feito aí alguns estudos parando para analisar bem isso, e eu vejo que você, por volta de 12 clientes por mês, e trabalhando em média 5 a 6 horas por semana, nem chega nas 12, por semana você atinge os 10 mil reais de faturamento. Tudo isso de forma bem direcionada e você entendendo a dinâmica de ter substância e o cliente que você precisa atender. Então esse é o foco que você precisa direcionar para atingir a sua resposta, tá? E eu vou bem indo direto ao ponto. Daqui a pouco eu abro um pouquinho para vocês fazerem algumas perguntas, tá bom? Eu vou perguntar para vocês, anota aí a sua pergunta, já você me faz a pergunta e eu vou te responder, e também vou te dar um canal para você poder me fazer sua pergunta, mas vai precisar ser de um jeito meio diferente do que vocês estão acostumados, tá? Então esse vai ser o nosso caminho. Bom, muito bem, a gente tem aí que pensar exatamente isso. Eu vou gastar um dinheiro que pode me fazer falta amanhã, ou um dinheiro que eu ainda não tenho? Então não, a gente vai fazer um estudo, vamos verificar aí quais são as principais substâncias que eu posso ter na minha clínica ou no meu serviço de sublocação, que vai me ajudar a atender qualquer tipo de tratamento que meus clientes possam me exigir, não é? Então vai ser assim, por exemplo, eu estou com um cliente na minha frente que quer tratar a gordura localizada. Tenho substância para fazer pelo menos a primeira sessão nesse cliente? Entendeu? Vem um outro, eu quero fazer uma hidratação facial. Eu tenho aqui pelo menos a primeira sessão, porque você tem que entender o seguinte,
que quando o cliente está na sua frente, ele está motivado, ele está precisando daquele tratamento, ele quer alguma coisa agora. Não dá para ser daqui a pouco. Então muitas vezes quando você consegue ter ali o mínimo para atender o cliente naquela hora, é o momento que você já fecha o atendimento. Então o cliente ele vai te questionar com relação à qualidade do produto? Vai. Bom, então você precisa de um produto de qualidade. Então você vai comprar um produto de qualidade, mas na menor quantidade possível. E o cliente, muitos deles não. Eles entendem, por exemplo, qual é a função, por exemplo, de uma coenzima Q10. Uma vitamina C é comum, o ácido hialurônico também é comum, mas ele sabe, por exemplo, o que é um ADN e a potência de resposta daquele ADN. Então é isso que eu quero que você tenha aí em mente e anotado para falar assim, bom, isso daqui eu vou ter para atender a essa necessidade. Porque muitas vezes você fica com medo de se deparar com um cliente e ele te pedir um tratamento que você naquele momento não está preparada para atender. Porque às vezes você pensa assim, não, eu vou comprar muito produto para gordura localizada porque as pessoas ficaram na quarentena confinadas e engordaram demais. Isso aconteceu em 99% dos casos. Verdade? Verdade. Então, o que acontece aqui? Acontece que muitas vezes a pessoa não está só preocupada em emagrecer. Ela viu que, por exemplo, aumentou a flacidez no rosto e ela quer fazer uma super hidratação. Então, você precisa ter um arsenal completo. De repente aquela pessoa não tinha tempo de prestar atenção nas estrias dela. E agora ela percebeu que tem estrias e que precisa tratar aquelas estrias também. Então a gente vai trabalhar exatamente por aí. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Pode colocar algumas perguntas agora que eu vou responder. Olha, a Nalva no YouTube, ela está me perguntando assim: você já está atendendo? Sim, estou. Com a pandemia eu estou parada, não abri agenda ainda, mesmo tendo tudo para biossegurança. Salão maio e junho estão ainda complicados em São Paulo. Ok. A Nalva está me dizendo o seguinte, olha, que ela está perguntando se eu já estou atendendo. Eu já estou atendendo, não é? Claro, gente, que tomando todos os cuidados de biossegurança, como ela falou, e eu estou espaçando mais as clientes. Por exemplo, a gente vai ter no final do mês um serviço que a gente faz de depilação a laser. Então eu tive que aumentar 50% da minha agenda para fazer o resultado que eu teria em 2 dias, por exemplo. Estou colocando o equipamento para 3 dias para atender a mesma quantidade de pessoas que eu atenderia em 2. E é claro que aí também vai me aparecer a oportunidade de colocar mais gente e também faturar mais. Mas é uma coisa que o pessoal está procurando demais. Parece que o pessoal durante a pandemia eles estão se preocupando muito com o excesso de pelos. Então é uma coisa que vale a pena a gente investir. E é assim, Nalva, na verdade a gente vai precisar começar a atender. O que eu estou evitando aqui na clínica é que tenha mais que um cliente dentro daquele espaço. Então, por exemplo, uma avaliação de toxina, uma aplicação de toxina, que é o que eu estou tendo bastante procura. Essa semana, assim que a gente anunciou que estava voltando, eu já tive pelo menos 5 clientes procurando por toxina. Então estou espaçando mais isso. Então antes eu marcava uma cliente a cada meia hora, hoje estou marcando uma cliente a cada 1 hora. Eu estou fazendo assim, pedindo para as pessoas não virem acompanhada e não ter muita movimentação na clínica.
A fisioterapeuta que trabalha comigo aqui também, ela está trabalhando em dias alternados também. Eu estou num dia, ela está no outro. Às vezes a gente está aqui junto, mas não estamos os dois atendendo ao mesmo tempo. E a gente tem que tomar bem esse cuidado, tem que usar os EPIs, a gente não tem que subestimar, a gente tem que tomar muito cuidado com abraços, beijos, cumprimentos. O cliente sabe da necessidade do momento, então a gente vai orientar ele a vir com máscara, a gente vai ser mais objetivo nos atendimentos, mas a gente vai dar assistência. Eu também estou convidando as minhas clientes que tinham feito toxina comigo a voltar para fazer os seus retoques, mesmo depois de 3, 4 meses. Eu entendo que ela não teve culpa, eu também não tive culpa, mas eu não posso deixar meu cliente na mão. Então estou fazendo isso. Deixa eu ver aqui. A Jaci Calixto, como vai, Jaci? Estou atendendo com toda a biossegurança, como atendo muitos idosos, eles não estão querendo sair de casa, a clínica está parada. Então, mas a Jaci, ela tem aí uma característica diferenciada. Então, Jaci, se você seguir isso que eu estou te falando, vai transmitir um pouco mais, né? Vai transmitir um pouco mais de segurança e as pessoas vão voltando. Quem tem o público maciçamente idoso, o desafio é maior, mas eu não acredito que seja impossível, tá bom? Então, essa ferramenta que a gente vai trabalhar aqui durante esses dias não são ferramentas motivacionais, tá, gente? Então, eu sou uma pessoa que gosta, né, da conversa motivacional e tudo mais, mas não é esse o objetivo. O objetivo aqui é te apresentar ferramentas e opções para que você coloque a mão na massa e faça a coisa acontecer. Por quê? Olha, tem muita gente, por exemplo, que trabalha com mesclas prontas, né? Tem gente que trabalha com algumas ferramentas que acabam lhe custando mais. E quando as pessoas trabalham dessa forma, elas acabam perdendo a oportunidade de ter a versatilidade no atendimento, e elas perdem a oportunidade de ter o seu dinheiro melhor investido. Então, o meu trabalho aqui com vocês durante esses dias são bem direcionados, tá? Então é assim, se você está esperando aqui tapinha nas costas, não vai ser tapinha nas costas. Eu vou falar para você o seguinte, ó, faz isso, isso e isso, deixa de lado medo, angústia, depressão e vamos trabalhar. Que é assim que a gente vai buscar os nossos objetivos e vai conquistar aquilo que a gente precisa conquistar. Tá? Então vamos trabalhar nesse sentido. Eu sempre mostro para vocês que quando a gente consegue montar o nosso protocolo, a gente consegue trabalhar melhor. Inclusive aqui, olha, a Nalva tá falando assim, tá tão difícil o investimento, minha reserva se foi. Mas olha, Nalva, eu tenho que te dizer que todo mundo queimou uma boa parte das suas reservas. Pra quem tá cortando no Instagram, eu falo pra ir pro YouTube. Tá. O Ítalo tá avisando aqui pra mim que quem tá cortando no Instagram, que a transmissão não tá tão boa, que pode ir pro YouTube também, tá? Porque no YouTube, pelo que tá me parecendo aqui, tá bem estável, tá? Então, a Nova tá me falando aqui, o investimento tá difícil, a reserva se foi. Então, essa é a hora que você não pode dar tiros errados. O que é dar tiro errado? Por exemplo, eu não posso focar em um só tipo de atendimento. Então eu tenho que ter na minha clínica, no meu espaço, o mínimo de substância para eu atender a qualquer tipo de cliente que esteja na minha frente. É assim, Nalva, que você vai conseguir. Por exemplo, nas nossas empresas que trabalham com os profissionais de estética, o que eu fiz? Olha, eu estabeleci para ele um parcelamento maior. Então você vai lá com o cartão de crédito, pega o melhor dia do seu cartão,
Você pega o melhor dia do seu cartão, faz uma compra pequena, bem enxuta, que eu vou te mostrar como fazer essa compra. E você vai lá, não precisa ser da Biometil, você compra de quem você gosta de comprar. E às vezes você nem está usando um produto invasivo, mas procure um produto de qualidade e com a melhor condição no momento. E durante esse um mês você trabalhe aquela situação direcionada, não se empolgue. Então, você tem pouco dinheiro para investir, é esse pouco que a gente precisa fazer multiplicar. E tá todo mundo assim, tá bom? Isso não é desculpa para ninguém, entendeu? Então você precisa ir até aquele seu fornecedor antes da pandemia e falar assim: o que você tem de bom para mim hoje? Como diz o Santander, né? O que você pode fazer por mim hoje? Eu preciso disso, e eu preciso de tal condição. Você pode ter certeza que a grande maioria dos fornecedores, eles já descobriram ou então estão descobrindo, estão trabalhando para que você possa voltar à sua atividade. Porque não é interessante para ninguém, gente, que você fique parado sem poder trabalhar, entendeu? Então não é interessante para o laboratório, não é interessante para a empresa de cosmético, não é interessante para ninguém. Então todos querem que vocês estejam bem e funcionando, tá? Não dá, gente, para você querer comprar produto com lágrimas. Isso não dá, né? Você vai ter que achar a melhor maneira, de forma mais enxuta, para você trabalhar com isso, né? Então, agora ainda mais, você vai precisar ter a sua criatividade em ação. Você vai precisar, na verdade, fazer com que o seu dinheiro tenha o rendimento que você necessita. Então você vai trabalhar ali para isso. Então, sem dinheiro, tempo você tem condições de trabalho e você não pode abrir mão exatamente disso. Então, agora eu vou te escrever aqui, vou te falar qual que é o jeito certo. Pense primeiro. A gente vai estar aqui conversando, eu vou abrir aqui daqui a pouco para vocês fazerem as perguntas, mas pense o seguinte: antes de você ter parado de trabalhar, ou então agora que você está voltando, quais são os tratamentos que mais os seus clientes estão procurando? Ou que eles procuravam? Por outro lado, você com seu feeling, o que você acha que o seu perfil de cliente está precisando de produto? Por exemplo, vou te dar o meu exemplo. Os meus clientes estão me indicando aqui através de mensagens, através do contato telefônico e tudo mais, estão me falando assim: olha, eu quero toxina, eu quero preenchimento, eu quero trabalhar gordura localizada, eu quero trabalhar hidratação facial, né? Então, olha, o seu cliente ele está te falando. Agora, se você ficar presa no problema, você só vai escutar o quê? Problema, problema, problema. Ah, que fulano quebrou, que cicrano quebrou, que a Rede Globo falou que o mundo vai acabar. Gente, é assim. No final das contas, ninguém vai pagar as contas para você. Então, as suas contas vão ser pagas com o suor do seu rosto. Então, vamos à obra. O que eu quero te dizer é o seguinte: primeiro passo, escute o que os seus clientes estão te pedindo. Até mesmo antes de você ir pesquisar essa lista que eu vou te dar aqui. Vou te falar aqui quais são os conjuntos de substâncias que você pode trabalhar. Pensa nisso. Olha, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com aquilo. Porque eu vou te fazer aqui uma relação de substâncias para você que trabalha com invasivo, para você que trabalha com pressurizada, que vai
te ajudar a abrir o universo e falar assim, bom, eu consigo com essas substâncias trabalhar exatamente tudo que meu cliente precisa. Tudo que meu cliente precisa, sem exagero, sem exagero. Então pensa o seguinte, olha lá, a Nalva trabalha com invasivos. Primeiro passo é você ir lá e ver o que você tem. Tá bom? Porque, por exemplo, quem trabalha com invasivo provavelmente vai ter um lipolítico lá, vai ter um eutrófico, é ver o que você tem. Se você vê o que você tem lá, você vai entender o seguinte, olha, eu consigo fazer a primeira sessão de gordura localizada, eu consigo fazer a primeira sessão de estria, eu consigo fazer a primeira sessão de celulite, não é? Então aí você vai ter ali a condição de falar assim, bom, eu posso atender isso. Ah, de repente eu tenho uma glicose, né? O pessoal está entrando aqui falando boa tarde para vocês. Eu tenho uma glicose, não é? E aí você vai traçar a sua rota. Então eu vou te falar primeiro para quem trabalha com mesoterapia pressurizada ou a invasiva. Você precisa ter bons lipolíticos, né? E de preferência os baratos. Não é essa hora de você ficar inventando coisa, tá bom? A gente tem que ir no básico que funciona. Não é hora da gente ficar inventando coisa. Então, por exemplo, lipolítico clássico do clássico do clássico, cafeína, tá? Então, eu tenho que ter a cafeína. Ah, Nilson, mas por que cafeína? Ah, eu quero cafeína para trabalhar gordura localizada, para trabalhar celulite. Então, olha só, com a cafeína eu posso estar trabalhando com essas duas substâncias. Ah, bom, é bom você ter substâncias que são coringas. Eu gosto de substâncias coringas. Por exemplo, o saque é uma substância coringa. Ele tem uma função lipolítica e eutrófica. Eu, de novo, consigo trabalhar gordura localizada e celulite. Ah, eu gosto de pentoxifilina. Bom, pentoxifilina é uma substância que ela consegue trabalhar a questão venotrófica, trabalhar circulação periférica, drenagem e também gordura localizada. Opa, é lipolítica também. Olha só, 4 substâncias aqui que elas conseguem, na verdade, falar conosco. Entendeu? Em determinadas situações. Eu estou te dando 4 substâncias aqui que você com certeza trabalha gordura localizada e você também trabalha celulite e que você trabalha também a papada, porque se eu combinar saque e pentoxifilina, e até se você quiser colocar uma cafeína junto, ele trabalha muito bem papada, sem você precisar comprar substâncias que são mais caras. Entendeu? E aí eu posso ainda, se eu quiser potencializar alguma coisa, posso colocar uma L-carnitina. Então, veja só, também L-carnitina e cafeína e saque eu posso usar intramuscular para potencializar a queima de gordura. Entendeu? Então aqui eu estou te dando 5 substâncias que você consegue fazer 4 tratamentos. E olha, se eu dividir, cada caixa vem com 10 ampolas, olha só, eu estou aqui com praticamente 5 tratamentos na minha mão e eu consigo atender 5 clientes diferentes. Você está entendendo? Qual é a matemática que eu quero te levar a fazer? Então, quando a Nalva fala assim, meu investimento está curto, então vamos usar esse dinheiro de modo correto, de forma que você consiga, na verdade, reverter isso em resultado. Entendeu? Então, aqui eu já te mostrei 5 tratamentos. Eu só falei de gordura localizada, falei de papada, falei de celulite, falei de corpo. Com 5 substâncias você consegue tratar corpo, não é? Você consegue tratar corpo quase na sua totalidade, sem você precisar. Aí, quando eu falo assim, aparece uma pessoa e fala assim, e lipossoma de girassol? Gente, o cenário é de sobrevivência. Então, eu não vou te falar aqui de substâncias caras e que você tenha uma única funcionalidade.
Entendeu? Eu estou te dando alternativas para que você supere as suas dificuldades e não fique aí chorando enquanto as outras pessoas estão trabalhando. Porque se você não trabalhar, alguém vai trabalhar no seu lugar. Entendeu? Eu estive aí numa cidade de Paraná para uma reunião, precisei ir para uma reunião presencial por conta de algumas coisas, e a profissional lá que eu encontrei, ela falou assim, olha, 80% das clínicas de estéticas dessa região fecharam, e olha que não era uma cidade pequena, entendeu? E ela falou assim, Nilson, o que eu fiz? Eu tinha um espaço muito grande, fui para um espaço menor, e nesse espaço menor eu enxuguei todas as coisas e vou sobreviver. E você sabe qual que vai ser o resultado dela? Daqui 4, 5, 6 meses ela vai ter que procurar um espaço maior. Por que ela tem que procurar um espaço maior? Porque toda aquela clientela que era atendida por 100% das pessoas, agora só tem 20, 30% dos profissionais para atender. Não é? Então, você precisa tomar esse cuidado e verificar a oportunidade. Tá bom?